o Kubernetes é a solução de mercado open source que terminou virando um padrão, né? E ele te ajuda muito com esse gerenciamento dos containers. Eu vou falar alguns aspectos dele. Um deles tem a ver com a automação. E essa automação tem a ver com as configurações que a gente pode fazer de maneira imperativa e declarativa. E essas configurações, essa automação tem muito a ver, eu diria, com, por exemplo, eu quero pegar e definir uma política de escalonamento. E antes que vocês comecem a fazer aí uma tormenta, uma chuva de perguntas no chat sobre scaling, a gente vai falar sobre isso, tá bom, pessoal? Então, segura aí o coração que a gente vai falar daqui a pouco sobre scaling. Mas, então você pode pegar e colocar para o Kubernetes e falar assim, olha, eu preciso de, no mínimo, 3 réplicas, mas a depender da utilização de CPU, eu quero que você aumente o número de réplicas de instância do meu container para 10. E ele vai fazer esse gerenciamento para ti. Ah, Marcos, mas isso é fácil. Bom, é fácil, mas aí você imagina, se de repente eu tenho um cluster que está lá com 3 máquinas, uma máquina cai, aí eu tinha 10 containers, 3 e 4 em cada máquina. Agora eu preciso que alguém olhe que esses containers caíram e que suba esses containers que caíram da máquina que deu problema em outras máquinas. O Kubernetes ele te ajuda com isso, por exemplo, tá? Quando você faz as configurações adequadas, enfim, você usa estratégias, algumas delas que a gente vai discutir aqui hoje, tá? E é código aberto, open source. Por que isso aqui é legal? Isso aqui é bastante legal porque isso te dá flexibilidade, te dá portabilidade. Quais são as vantagens do GKE? Bom, tem várias aqui, né? Então, uma delas que eu gosto, na verdade tem várias, eu vou falar de cada uma delas porque são importantes. Então, uma das coisas que eu acho interessante já começar aqui é essa autorreparação. Então, se eu tenho um problema no meu cluster, por exemplo, uma das máquinas deu problema no disco, deu problema na CPU, não sei, uma das máquinas deu problema. O GKE, ele vai perceber isso e ele vai subir outra máquina para a gente. Ele vai substituir automaticamente. Mas, Marcos, o Kubernetes não faz isso para você? Não, não faz. O Kubernetes ele vai fazer a administração de containers, não de nós do cluster. O administrador do cluster, do Kubernetes, é que teria que fazer esse trabalho de maneira manual, embora você possa tentar, vai automatizar, para fazer algumas tratativas. Mas o Kubernetes, per se, ele não vai fazer isso para ti, tá? Agora o GKE, ele já faz. Aí você tem também nesse sistema operacional já otimizado para containers, já validado pelo Google, com uma série de consistências, validações. Você consegue estar trabalhando com ele diretamente pela console do Google Cloud, que também já simplifica bastante coisa. Uma das coisas que eu acho interessante, quando a gente fala aí de integração com o Google Cloud, é essa parte de rede também, que é bastante potente. Aí essa parte de gerenciamento de identidade e acesso, a parte de log, monitoramento integrado. Então, não sei se todos aqui já viram esse termo, né? SRE, Site Reliability Engineering, né? Engenharia de alta disponibilidade de serviço, website. É uma pirâmide, você tem várias camadas para você desenvolver isso, ter alta disponibilidade do seu serviço, mas a base dela, não sei se vocês se lembram, quem olhar, pesquisar aí, você vai ver, pesquisa ali no Google depois, pirâmide SRE. Você vai ver, e inclusive tem um livro gratuito, viu, do Google, Books ali que você consegue baixar, eu recomendo, é um livro interessante. Mas enfim, a base dessa pirâmide é monitoramento. Por quê? Porque para você ter alta disponibilidade, sua aplicação ser útil, segura, etc., você tem que estar monitorando aquilo de maneira continuada, para que se tiver algum evento, algum problema, você conseguir reagir rapidamente, né? E isso aqui no GKE está bem integrado com, não sei, o pessoal mais de velha guarda, digamos, né, de Google Cloud, trabalhou ou utilizou o Stackdriver, que agora chama Cloud Operations. Então, lá no Cloud Operations, você tem vários serviços, um deles é o logging. E por que é interessante você ter isso de maneira integrada? Primeiro que você pode ter vários clusters de GKE. O Kubernetes, por exemplo, você vai ter lá os logs, a gente vai ver isso num dos labs também. E a gente vai mencionar os comandos daqui a pouco sobre isso. Mas, no Kubernetes, você vai ver os logs daquele cluster. Já no Cloud Logging, você consegue ver os logs daquele cluster e de outros clusters do GKE que, por acaso, você tenha. E não só isso, você consegue ver também de maneira integrada, unificada, holística, né, para usar um termo assim bonito,
você consegue olhar logs de outros serviços. E qual que é a vantagem disso, Marcos? Não estou vendo vantagem nenhuma. O legal é que, assim, você pegar, poder considerar, ou levar em consideração que às vezes você está tendo algum problema, alguma ameaça ou suspeita, que se você olhar de maneira isolada, você não vai identificar. Mas aí você vê uma situação ocorrendo aqui no GKE, com uma outra situação acontecendo, não sei, no Cloud SQL, com outra situação acontecendo no App Engine. Aí você começa a pegar diferentes indicadores, você consegue fazer correlações e aí você identificar algumas anomalias. Então, essa questão de ter um log monitoramento integrado, que às vezes pode parecer assim, uma frescura, um detalhe que não agrega valor, também agrega bastante valor e facilita bastante a vida quando você precisa encontrar essas correlações, sabe? Investigar e compartilhar, reter os logs por mais tempo. Tem uma série de vantagens isso daqui. Tem uma coisa que é importante sair desse evento sabendo, né? É a diferença entre Kubernetes e GKE. Eu já bati bastante nesse ponto, mas uma delas é isso. No Kubernetes, ele não vai gerenciar os nós, né? Ele não vai gerenciar o cluster. Ele vai administrar, os containers no seu cluster. E isso já é bastante coisa, não estou minimizando a importância disso. Mas o GKE ele vai te ajudar a gerenciar esse cluster, essa infraestrutura, e isso também é bastante libertador, eu diria, né? Bastante interessante, porque a gente permite você focar em coisas mais estratégicas, mais importantes, tá? Bom, aí sobre os nós, eu tinha também já dado esse spoiler, eu tinha comentado que até está aqui, né, essa nota. O GKE faz esse gerenciamento ao implantar e registrar instâncias do Compute Engine como nós. E aí você poderia, por exemplo, quando usa o Autopilot, utilizar, ver o que está sendo utilizado pelos seus pods. Então você vai pagar pelo uso dos recursos de cada pod, e não por estar usando uma máquina, não por estar usando um nó, como é um cluster padrão, como é um GKE padrão, standard. Otimização de custos do GKE, né? De utilização de custo, qualquer recurso. Então, no GKE standard, né, padrão, você pode escolher, por exemplo, tipos de nós apropriados às suas workloads, né? Então, tamanhos apropriados. Você pode usar o provisionamento automático. Não precisa você pegar e falar assim, daqui a um mês ou daqui a 5 semanas eu vou precisar de mais nós. Deixa eu já criar todos os nós aqui, deixar arrancado, já provisionado. Não, você pode pegar e configurar isso no modo automático, né? Ele vai crescer e diminuir de acordo com a demanda. É importante isso, diminuir, né? Para passar do pico, ele voltar a usar menos recursos e ter menos custo. E aí ativando, né, a opção de escala automática por nó para garantir que os nós sejam adicionados ou removidos conforme a demanda da carga. Eu acabei de comentar. Se tem mais alguma coisa, você pode usar esses autoescaladores de pods horizontais, verticais ou multidimensionais para que eles consigam usar a quantidade adequada de recursos conforme a disponibilidade e capacidade / necessidade, eu diria. E já no Autopilot, né, você vai ajustar ali os autoescaladores de pods horizontais, verticais ou multidimensionais, idem, né? Para usar, porque daí você vai estar pagando, no caso do Autopilot, em função dos recursos que você utiliza. Então, é mais importante ainda você esse olhar no pod ali, o que ele está utilizando, o que ele precisa utilizar, né? Aí, como obter ou criar nossos containers? Você pode, por exemplo, utilizar lá no Google, tem um serviço chamado Container Registry, o registrador de containers. Então, você pode fazer o download do software lá já containerizado, né, e guardar isso dentro do GCR. Daí vem esse nome aqui, Google Container Registry, GCR. Tá? Uma outra possibilidade é você criar o seu próprio container utilizando o comando do Docker, né, do Docker Build. E isso é código aberto, é open source. Um dos laboratórios é justamente essa atividade. Um dos laboratórios vocês vão fazer amanhã, no Cloud Hero. E, por último, mas não menos importante, uma outra, também não diria que é por último, tem outras maneiras, né? Mas das que eu vou citar aqui, a última. Uma outra maneira é você usar um serviço do Google para construir o seu container. Este serviço se chama Cloud Build. E uma das coisas que, inicialmente, quando eu estava começando a aprender essas coisas, eu pensei, mas qual que é a grande vantagem de usar o Cloud Build? Em vez de fazer um build na minha máquina, eu tenho uma máquina virtual lá no Google, por exemplo, ou local, e eu mesmo faço essa compilação, digamos assim, né? Eu mesmo compilo
gero essa imagem, faço o build. E uma das vantagens é qual? Imagina que você está com esse ambiente onde você está rodando Docker, né? Onde você vai ler esse arquivo e você vai executar esses comandos. Imagina que esse ambiente eventualmente esteja comprometido e dentro desse processo ele termine gerindo alguma coisa adicional dentro da sua imagem e você não percebe isso, né? Então o processo de criação do container também já envolve fatores de segurança. E quando a gente utiliza o Cloud Build, eu tenho certeza que eu estou utilizando um ambiente que é protegido pelo Google, que é validado, que está constantemente monitorado por centenas de pessoas de equipe de segurança do Google, que ajuda isso a estar protegido. E aí eu tenho confiança que eu não vou ter ali algum cavalo de Troia, algum Trojan, né, algum intruso indesejado dentro do que eu estou gerando no meu processo. Criei um cluster usando o gCloud, chama atenção que não é o kubectl, mas eu estou falando que é o gCloud, qual módulo, qual serviço que eu estou interessado? A parte de containers lá, o GKE, né? Falando que eu quero criar um cluster nessa zona aqui, nessa região, com este nome. Nesse caso, chamou o cluster aqui K1, tá? O padrão ele vai vir com 3 nós. E legal, aí a gente pode especificar outras informações também. E uma dica, aliás, que eu não comentei, mas eu gosto de vocês. Me parece que a turma é bastante interessante aqui hoje, pessoal simpático. Quando a gente está criando um cluster, olha só, você pode criar aqui. Aliás, essa é uma boa dica, para quando você está começando com GCP, né? E vários serviços do Google ele tem isso. Você tem lá a interface, você consegue trabalhar uma série de parâmetros, opções. Eu tenho uma dica em relação apenas... Tenho várias, né? Mas enfim. Uma delas é que não necessariamente tudo que você vê aqui é o que está disponível. Pode ser que tenha algumas coisas que só estejam disponíveis via linha de comando, sabe? Já me aconteceu alguns serviços, eu falo, poxa, não dá para fazer tal coisa. Aí eu fui ver a documentação da linha de comando, aí tinha alguns parâmetros adicionais. Então também, cuidado, às vezes a gente olha ali a interface e fala, isso aqui é o que dá para fazer? Não, às vezes dá para fazer algumas coisas adicionais via API ou via linha de comando. Então, uma dica aí que eu aprendi na minha experiência. Mas o que eu queria mencionar, tá vendo aqui, você vai colocando os parâmetros, você poderia ir definindo aqui outras informações, algumas delas a gente vai até abordar também daqui a pouco, por exemplo, essa parte aqui de Mode Pulse. Mas, você coloca os parâmetros que você quer, e aí eu queria chamar a atenção para essa opção aqui, olha, Command Line. Você consegue clicar e ele vai te trazer os comandos equivalentes da linha de comando. Eu sei que está pequenininho, mas por fim, está aqui, né? O gCloud, Container, Project, nesse caso. Enfim, tá vendo? Você tem uma série de parâmetros aqui que você pode estar controlando também. É nessa linha que vem a nossa apresentação. Cadê aqui que a gente estava? Tem esse comentário, né, que a gente pode especificar outras coisas, não somente pela interface, mas via linha de comando também. Então, uma dica que eu dou é vocês explorarem aquele botãozinho ali via interface também, é uma alternativa, tá? Mesmo de estar aprendendo, né? E você, naturalmente, você pode excluir o cluster. Aqui está o exemplo via linha de comandos, você criou o cluster ali há pouco, o K1, e você pode depois excluí-lo. E esta é uma boa prática também. Você pode pegar e fazer isso como parte da sua estratégia de desenvolvimento na nuvem. O Node Pulse você pode ter como se fosse um cluster dentro do cluster, com diferentes características. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de pools com nós pequenos, talvez com storage pequeno, com storage maior ou com memória maior, né, com processador diferente, aqui com GPUs, aqui com preemptibles, um alternativo do cluster regional. O que é o cluster regional? Ele vai pegar e vai replicar aquele seu cluster em outras zonas daquela mesma região. Por exemplo, nós temos a nossa região aqui no Brasil, né? Fica aqui em São Paulo. E quando eu crio uma região, um cluster regional aqui em São Paulo, ele vai criar esse cluster em 3 zonas. Então, mesmo que uma dessas regiões fiquem disponíveis, como essa daqui, não tem problema. Não tem problema, meu amiguinho. Nossos usuários vão continuar felizes porque eles vão continuar acessando aqui, sem problema nenhum.
tá? A opção de upgrade automático do control plane não pode ser desativada, ele vai ser serviço gerenciado, ele precisa estar sempre seguro, protegido, com todos os pés de segurança aí aplicados. O upgrade automático dos nós, ele é ativado também por padrão, mas ele pode ser desativado, aí você tem que fazer isso manualmente, né? E você tem que fazer isso também antes que fique mais de 2 versões desatualizadas em relação ao... 2 versões de diferença em relação ao control plane, tá bom? Você pode... Bom, como você pode imaginar, essas atualizações elas podem gerar ali uma necessidade de você prever um intervalo de manutenção do seu cluster, né? E criar janelas de exclusão. E você pode fazer isso. Mas aí você tem algumas regrinhas, que aí eu aconselho depois, quem tiver interesse, olhar na documentação, você tem que respeitar. Uma aqui que a gente está chamando a atenção, você precisa respeitar uma regra que esses intervalos, né, não podem ultrapassar 32 dias. Então, você tem que dar uma janela ali para o Google poder fazer a manutenção de 48 horas, né, pelo menos, a cada 32 dias. Isso é uma coisa importante, tá bom? E aí o Google vai tentar fazer esses upgrades dentro desses horários, ele vai fazer o possível para respeitar isso. Aqui você pega as credenciais, você está lá se conectando no cluster, você vai falar eventualmente qual região, né, que você está se conectando. E a sintaxe do comando kubectl é uma ferramenta de terminal, é muito parecida com muitas das ferramentas de terminal que a gente tem por aí, né? Quem já usou em terminal lá no Linux, né, em Shell, está familiarizado. Ou mesmo lá da época do Windows ali, enfim. Você tem o kubectl, você tem lá vários verbos, né, comandos, perdão, get, describe, logs, exec. E aí você tem alguns tipos que você pode usar associados com isso. Por exemplo, eu posso lá querer pegar informações sobre um pod, eu posso querer pegar detalhes sobre um pod, eu posso estar querendo ver lá os logs de um determinado pod, eu posso estar querendo me executar, conectar diretamente num pod e pegar informações sobre ele. Tá? Isso tudo são possibilidades aqui que a gente poderia estar explorando e a gente vai mostrar aqui rapidamente algumas delas. E neste momento aqui, bom, aí você pode estar pegando e fechando, né? Eu não quero saber de pods em geral, eu quero saber de um pod específico. Eu quero pegar e fazer algumas modificações na saída, nessa consulta que eu vou fazer. Então aqui a gente tem alguns exemplos, olha. kubectl get pods, vai me trazer todos os pods que estão rodando naquele cluster, tá? Que estão em execução. Eu posso pegar, eu quero pegar informações de um pod que tenha nome lá, MyTestApp, e aplicação de teste. Essa seria uma outra possibilidade. Uma outra opção seria assim, olha, eu quero pegar os meus pods, mas pegando o output no formato YAML. Porque eu quero pegar, por exemplo, isso daqui e já virar... A gente vai falar sobre isso já. Mas você tem a opção de fazer modificações dos seus objetos lá no Kubernetes via linha de comando, de maneira interativa, né? E você pode depois, para fazer teste, para fazer um troubleshoot, um fix ali rápido, né, urgente, e depois você testou, validou, é aquilo que eu quero, você pode pegar, jogar isso aqui para um YAML e você versionar, usando lá o seu Git, enfim, onde você tiver o seu repositório, versionar a versão que você está vendo ali que está rodando, enfim, com o patch já aplicado. Essa é uma alternativa também, tá bom? Tem 3 status, o deployment. Então, ele tem em progresso, está em andamento, quando ele completou, e pode estar com falha, pode ter dado algum problema. Então, por exemplo, progresso, você pediu para ele criar 50 réplicas ou 200 réplicas do seu pod. Isso não vai ser instantâneo que ele vai subir. Ele vai subir possivelmente rápido, mas pode demorar alguns segundos. Então, ele fica no estado de progresso. Quando tiver completado, tiver lá uns 50, ele vai sinalizar para ti. E aí, como é que você cria esse deployment? Existem algumas formas de fazê-lo. Então, uma delas é aqui, né? A gente está representando... Você tem lá o arquivo YAML, aqui, tá? Esse arquivo YAML. Você vai especificá-lo de novo, usando o apply-f, né? De novo, utilizando o apply-f no kubectl. E aí você aponta isso daqui no seu arquivo, tá bom? E depois uma outra alternativa, né? Uma outra alternativa é você fazer o kube manual, né? Interativo. Então, imperativo também. Você faz kubectl create deployment, coloca o nome do deployment, qual que é a imagem, réplica, labels, porta, tá? Qual é a versão ali que ele está usando, né?
e salvar essa configuração. Essa é uma alternativa, tá? Não preciso deixar de dizer que essa aqui é a que a gente considera a melhor prática, né? Você ir gerenciando assim. Agora, esse daqui é uma forma, você pode inclusive editar, depois tem uma outra opção ali que vai ser o Edit, a gente vai ver, e você pode fazer modificações, mudar, por exemplo, alterar o valor do image, a quente, digamos, direto lá no cluster. E depois falar para ele salvar, dar o get, né? Pegar as informações dele como YAML, e depois você guardar e versionar. Também é uma outra possibilidade. A outra alternativa é via interface de usuário, né, interface web, ali na console que a gente viu há pouco, você também tem essa possibilidade. E aí, veja só, chamar a atenção aqui, você tem a opção de deploy, mas você tem a opção também de ver o arquivo YAML. Tá? Isso também é uma opção, uma alternativa para a gente.